Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, a plateia aqui que nos prestigia, a imprensa, serventuários da casa. Bom, eu vou começar hoje com uma frase que eu contestei semana passada, na fala da vereadora Beth, né? De que vale entrar na política se não for para melhorar a vida das pessoas. Eu vou repetir aqui o que eu falei semana passada. Era só não roubar. Era só não roubar que a vida das pessoas seria muito melhor. Era só fazer o certo que a vida das pessoas seria muito melhor. Nós vivemos num país que nós temos tudo ao nosso alcance. E, de outro lado, nós não temos nada que possa interromper a vida das pessoas se não tivesse um político roubando no meio. Nós não temos furacão, nós não temos tufão, nós não temos terremoto, nós não temos maremoto. A natureza nos serve, tudo que planta nasce nesse país. Nós temos talvez a maior área produtiva do mundo e batem firme no agronegócio, como se o agro fosse o capeta do Brasil que tirasse o direito do trabalhador. E se não fosse o agro, o nosso país, o celeiro mundial de alimentação, que seria do mundo. E, infelizmente, nós temos que escutar aqui nessa tribuna, e me perdoa, vereadora Beth, mais uma vez um texto pronto, eu não sei quem escreve os textos para a senhora, mas eu tenho certeza que a senhora, utilizando esse microfone, talvez teria um pensamento diferente. Jogar a culpa dos erros do atual governo no governo passado, como se o governo passado fosse o culpado pelo que está acontecendo agora no INSS. E ainda agora está trazendo os Correios, coitado dos Correios. O brusquense que me ouve aqui, que foi aos Correios nos últimos dias, porque não recebeu a sua encomenda, vocês escutaram o que foi falado pelos atendentes? A encomenda não chegou na sua casa porque o governo federal não pagou os caminhões que transportam as mercadorias dos Correios. Até o correio que foi entregue no azul, e muito azul, verde, amarelo, azul e branco, pelo governo Jair Messias Bolsonaro, está hoje se afundando no vermelho no governo do presidente atual, Luiz Inácio Lula da Silva. E por que o INSS, Henrique, eu respondo para o senhor aquilo que a vereadora não respondeu, por que o PT e os partidos de esquerda não assinam a CPI, já que a culpa é do Bolsonaro, já que a culpa é daquele presidente que nós pedimos voto, que nós votamos, que nós defendemos porque acreditamos. Porque se ele realmente fosse o ladrão, como foi falado aqui nesse microfone, eu não tenho político de estimação que pague pelo seu crime, que seja condenado, que seja preso. Agora vim defender alguém que já tem um longo histórico de roubos, de desvios, de malefícios para o nosso país. Como eu estava lendo aqui uma matéria da revista Veja, olha, eu estou lendo a matéria, Rick, da revista Veja. Veja, aquela que bateu no governo Bolsonaro os 4 anos enquanto ele esteve lá. E tem aqui uma matéria dizendo o seguinte: escândalo do INSS mostra que o governo PT não aprendeu nada com o passado. Presidente Lula tem experiência de sobra com escândalos de corrupção. Em seu primeiro mandato, lidou com o mensalão. Quem não lembra do mensalão? Que consistia na compra de apoio parlamentar com recursos desviados de cofres públicos. O que lhe rendeu um processo de impeachment. Eleito para o cargo em 2006, ele loteou a máquina pública entre diferentes partidos, incluiu o PP, e os do PP foram condenados e tem que ficar preso porque eu não tenho bandido, não tenho político de estimação, bandido, o lugar dele é na cadeia. Onde se descobriu, incluindo o rateio da joia da coroa, a Petrobras, que se tornaria o símbolo do maior esquema de corrupção da história mundial, já descoberto.
desbaratado na gestão da aliada Dilma Rousseff, o Petrolão rendeu 580 dias de prisão ao atual presidente. Que a história atual todos nós conhecemos. Recorreu ao STF, anularam as decisões, não porque não praticou o crime, porque disseram que foi julgado no lugar errado. Como a nossa lei é maravilhosa, prescreveu e ele ficou livre. E agora, no seu atual governo, eles não assinam a CPI, senhor vereador Rick, porque tem um cidadão lá, chamado Chico, tio Chico, irmão do atual presidente da República, que é o vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil, que esse sindicato é o que mais desviou verbas, o que mais tem processo da Polícia Federal, que rendeu de 17 milhões para os 6 bilhões de reais apurados até então. Só que esses 6 bilhões, senhor presidente, já ultrapassa e muito longe o maior esquema de corrupção da história do país, que foi o Petrolão. Só que apurando os casos, nós vemos que esses 6 bilhões vai ser fichinha perto do montante que eles estão descobrindo, que pode chegar ao montante de 200 bilhões de reais. Ou seja, quando o guaxinim coloca a mão na cambuca, num vasinho de mel, vereador Rick, ele se transforma num urso e ele se lambuza todo na roubalheira. E aí eu me lembro de uma fala da então líder do governo do PT, a deputada, até me fugiu o nome dela agora, do Paraná, que era presidente nacional do PT, a Gleisi Hoffmann, que ela disse o seguinte lá pelas tantas na investigação: para, descobriram aí um valor X, que não é 0,01% do que a Petrobras ganha. E mesmo assim fizeram um estardalhaço condenando todo mundo. Ora, roubar 1 centavo ou 1 milhão é roubar. Desviar de aposentado, senhor presidente, da classe que deu a vida, deu o suor, deu o sangue, para agora, no final da vida, ser roubado na cara dura e ainda jogar a culpa no passado pelo que está acontecendo no presente, é uma vergonha. É vergonhoso. Para encerrar, senhor presidente, quero mais 20 segundos, quero dizer o seguinte: se realmente a culpa foi do outro, por que se esconder? Por que não aceitam a CPI? Porque tem muito político da esquerda, senador, deputado, presidente da República, que vai estar com uma gotinha de mel grudada no seu pelinho lá, porque também colocou a mão na cambuca. Obrigado, senhor presidente.